Yes, nossa aula está gravando, gente. Então, aulão de matemática, nosso primeiro de 5 ou 6, não lembro mais, mas é isso aí. Funções, o que são, onde vivem, do que se alimentam, onde moram, o que fazem. Porque muitas vezes a gente vai estudar as coisas de matemática. Ah, beleza, isso daqui é matrizes. Que diachos é matriz? Ah, beleza, isso é trigonometria. Que diachos é trigonometria? Então, vou primeiro trazer uma breve definição do que é função para vocês. Função é a relação de conjuntos ou quantidades variáveis, que normalmente a gente usa como x e y. Não, elas não se alimentam de lágrimas. Vocês vão ver que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, é só de 6, tá? É só 6. Não é 7, não. Vamos com calma. E, voltando às funções, elas podem ser expressas de forma algébrica ou gráfica. O que isso significa? A gente pode ter aquela expressão algébrica. O que é expressão algébrica? Por exemplo, a nossa querida função de Bhaskara, por exemplo. A gente tem ax quadrado mais bx mais c. Beleza. A gente tem a nossa função algébrica. E a função gráfica, aquela do gráfico. Uau! Isso aí, é fácil desse jeito. Sim, a gente vai disponibilizar os slides, porém não vai ser no grupo. A gente vai disponibilizar lá no site para vocês entrarem lá, tá? E terem acesso aos slides. Todos os meus slides de todas as outras aulas que eu já dei estão lá os slides, as listas de exercício, a resolução das listas. Se tiver alguma coisinha errada, me chamem ou chamem o pessoal do cursinho que a gente vai tentar resolver. Então, vamos só relembrar um pouquinho antes da gente ir para os exercícios. Domínio e imagem. E a imagem também pode ser chamada de contradomínio, tá? Dada a função, o domínio é relacionado ao eixo das abscissas, que eu faço o truquezinho, abscissas, para você lembrar que o eixo das abscissas é do x, abscissas. Linkzinho de cursinho mesmo. E a imagem é relacionada aos eixos das ordenadas, o eixo y. Então, aqui, nosso eixo x é o do domínio e o eixo y é das ordenadas da imagem, tá? Então, a gente pega essa função modular aqui. Depois vocês vão entender por que ela é uma função modular. A gente vai tentar denominar qual que é o domínio e a imagem desse gráficozinho. Então, domínio, eixo x, certo? A minha função está indo para o infinito, não tá? Ela está subindo tanto para o menos infinito, quanto está indo para o mais infinito. Então, eu posso dizer que o domínio são todos os números no eixo x, certo? O que são todos os números? O eixo real. Então, aberto. Opa, faltou um menos aqui. Sempre no meio do slide eu acho umas gafes e eu anoto para mexer. No slide 7 é menos infinito. Vamos lá. E a imagem vai ser o quê? Os reais positivos. Por que reais positivos? É só a parte de cima do eixo y, certo? Só a parte positiva. Por isso, só os reais positivos. A função modular tem essa característica. Nunca vai ter gráfico aqui para baixo. Nunca vai ter função expressa ali para baixo. Porque é uma função modular. Seguindo. Gente, qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, que eu tô de olho aqui. E podem me interromper abrindo o microfone para tirar dúvidas, tá? Dúvidas pertinentes, por favor. Então, seguindo. Para ser uma função, um elemento de x, que agora a gente vai associar a função com conjuntos. Lembra da definição de conjunto? Que é conjunto de variáveis. No caso, a gente pensa x e y agora. Para ser uma função, um elemento de x deve ser relacionado a um único y. Nunca um x vai ter, quando eu substituir na função, se eu substituir 2 na função f, eu vou ter menos 2 para y ou menos 1. Não, isso não pode acontecer. Eu tenho que ter um único valor. Então, podem sobrar elementos em y, mas nunca em x. Se a gente voltar no nosso gráficozinho aqui, por exemplo, elementos de y, aqui, negativos, eles não estão sendo considerados na nossa imagem. Então, eles estão
sobrando. Agora, em x, a gente usou todos os números possíveis, certo? Seguindo, a gente vai ter tipo de funções, tá? Função sobrejetora, bijetora, injetora e simples. Aqui eu vou passar um resumão bem por cima, tá, gente? Não vou conseguir entrar em detalhes. Mas isso tem nos outros slides de funções, vocês podem acessar lá. Tô falando igual propaganda de cursinho, né? Acesse a sala anterior. É isso aí. Então, vamos lá. Função sobrejetora. O próprio nome já diz. De sobrejetora, sobreposição. Então, todo elemento x, lá no meu primeiro conjuntinho aqui, ó, x, possui um elemento em y, com sobreposição. O que é essa sobreposição? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que 3 e menos 3, os dois valores, correspondem a 9? Essa é a sobreposição. Dois ou mais valores de x vão estar relacionados a um único valor em y. Vamos pensar na nossa função de segundo grau, nossa báscarazinha, aquela função que vira uma parábola. Quando a gente acha as raízes, a gente normalmente não acha duas raízes? Vamos supor que as raízes são 3 e menos 3. Beleza. Se eu substituir 3 e menos 3 na minha função, o resultado não vai ser zero? Por isso que é chamado de raízes da função? Então, 3 e menos 3 resultaram em zero para y. Então, dois valores fizeram um único valor para y. Essa é uma função sobrejetora. Dois ou mais valores estão relacionados a y. Seguindo. Eu vou tomar água. Sim, gente, eu falo rápido. Boa noite. E eu usou nomes, tá? Sobrenomes aí. Perdão se alguém ficar ofendido. Kiskovski. É parente do Kiki Butovski. Olha só, que legal. Seguindo. Função bijetora. Ela é uma função sobrejetora e injetora. Tá, mas espera, prof, você não explicou a injetora ainda. Então vamos lá para a injetora e depois a gente volta para a bijetora. A função injetora, ela tem dois elementos que não têm a mesma imagem. Então, todo elemento de x vai corresponder a um elemento de y sem que haja sobreposição. Sem que uma função, sem que um x e outro x tenham o mesmo valor para y. O que vai acontecer, então? Valores, consequentemente, vão sobrar. Tá vendo que aqui, nessa função de y, 1 está sobrando, 3, 5 e 7? Então, valores vão acabar sobrando. Ela é injetora. Ela faz só uma pontezinha. O número de x não vai ter uma relação, dois ou mais números de x não vão ter mais de uma relação em y. E vamos voltar agora na nossa função bijetora, que ela é sobrejetora e injetora. Por quê? Tá vendo que aqui não vai sobrar nenhum valor? Beleza, não sobrou nenhum valor. Então, ela não tem como ser injetora. Sim, ela tem como ser injetora. Por quê? Tá vendo que os valores de x estão todos relacionados a um y, sem ter a sobreposição? Tá, prof? Você tá me confundindo mais ainda. Ela é sobrejetora e é injetora, ou ela não é nenhum dos dois? Ela vai ser os dois. Por quê? Eu já volto no slide 8. 8? O slide vai ser disponibilizado depois para vocês, gente. Se sobrar tempo, eu volto no slide, tá? Deixa eu só terminar de explicar isso aqui. Tá. O que é essa função bijetora, então? Eu tenho elementos de x relacionados a y. Beleza. Eu tenho algum elemento em y sobrando? Não. Ou seja, significa que todos os valores atribuídos para x têm um valor em y. Certo? E nesse caso, ela também vai ser sobrejetora? Não pelo fato dela ter dois ou mais valores relacionados a um y, mas é porque ela tem todos os valores em y utilizados. Não tem nenhum sobrando. Se não tem nenhum sobrando, ela também pode ser considerada sobrejetora. Só que como ela vai ser considerada injetora também? Porque ela tem exatamente 1 para 1. Não tem mais valores relacionados ao único y. Se, por exemplo,
3 e 4 tivessem para 7, esse 9 que não existisse, ela seria considerada sobrejetora. Se eu tivesse mais um número 8 aqui sobrando, sem ser relacionado, ela ia ser injetora. Como nenhuma dessas duas coisas aconteceu, ela é bijetora, porque ela vai ter a questão a função sobrejetora e a função injetora. E a última, nossa aqui, é a nossa função simples, que é o patinho feio, porque ela não se encaixa em nenhum dos outros casos. Ela vai ter casos de 2 valores, opa, eu tô tampando ali, eu esqueço disso. Ela vai ter 2 valores relacionados a um y e vai ter valores sobrando. Então, ela não vai se encaixar nem em função sobrejetora e nem injetora. Se ela não se encaixa em nenhum desses dois, muito menos ela vai se encaixar em função bijetora. Por isso, ela é chamada de função simples, é a patinho feio, tá? Vou voltar rapidinho no slide 8. O slide 8 é o que tem a frasezinha aqui, que tem nos outros. Calita, dá um ok quando puder seguir. Muito obrigada. Pode seguir. Beleza. Acá. E relembrando também os tipos de funções, para a gente relacionar com as questões que a gente vai ver para frente, do Enem do vestibular. Que tipos de funções existem? Todos esses tipos aqui. Falei de todos esses tipos aqui nas aulas de funções. Então, se vocês querem ver mais exemplos, como que funciona certinho cada função, entra lá nos outros slides que estão no site. Funções, primeira parte, segunda parte. E vai ter tudo explicadinho lá. Em qualquer dúvida, vocês me chamem depois. Então, vou passar rapidinho o que é cada uma. Função constante. O próprio nome já diz. Funções constantes, elas são contínuas. Vai ser daquele tipo f de x igual a uma constante. O que é uma constante? Um número. Menos 3, menos 2, 4, 10, 25, 799 e desse tipo. Sem nenhuma incógnita, sem nenhuma variável, sem nenhum x ou alguma coisa do tipo, tá? Função par. A função par, ela tem a seguinte carinha. Ela sempre vai ser espelhada, simétrica com relação ao eixo y. Então, se a gente cortasse essa função primeira aqui no meio, essa parte da esquerda, se eu virasse, minhas mãos aqui, se eu virasse assim, ela ia encaixar perfeitamente. Ela ia ser simétrica em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. A mesma coisa das outras duas ali. A função x quadrado. Tá vendo que o ponto de menos 2 e 2 para x, elas têm a mesma linha em y? Então, se eu pegar um ponto e for pôr sobre o outro, todo o resto da função vai ficar com todos os pontos certinho encaixados. A mesma coisa para a função de módulo de x, tá? Então, essa é a característica da função par. Ela tem simetria com relação ao eixo y. Agora, a função ímpar, ela vai ter simetria com o eixo x? Não. Ela vai ter simetria com a origem. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu até pensar pela minha... Ah, tá. Pensa, eu não sei se vocês conseguem me ver, né, na câmera. Às vezes eu tô fazendo gesto aqui, vocês nem estão vendo. Dá para ver. Obrigada. Então, aqui assim, ó. Pensa na minha mão aqui, ó. Uma tá para frente e a outra tá para baixo, certo? O que vai acontecer nessa função ímpar? Como a origem é os meus pulsos se conectando aqui, se encostando. Então, o que vai acontecer? Eu vou subir a função e vou dobrar ela. E ela vai encaixar certinho. A mesma coisa daquelas funções ali no slide. A primeira, se a gente dobrasse essa parte para cá, ela ia ter uma outra voltinha assim. Se a gente dobrar ela para cima, ela vai encaixar com todos os pontos aqui. Então, uma função ímpar é de x ao cubo. Outra função é de x. E essa daqui também é x ao cubo. Então, é isso da função ímpar. Tem simetria com relação à origem, tá? Função afim ou polinomial ou de polinomial do primeiro grau.
é a nossa retinha. Essas são funções de primeiro grau. São funções lineares, como vai falar o próximo slide. Funções lineares são retinhas. Não tem curva, não tem minhoca, não tem desvio, não tem nada. Elas são simplesmente uma reta, tá? Seguindo, funções crescentes. Funções crescentes estão dentro das funções afim e linear. Elas crescem. Uau! Descobrimos o Brasil. Não. É simples assim. Função crescente, ela cresce. E função decrescente, prof? Ela decresce. O básico. Funções quadráticas ou polinomial do segundo grau. As nossas queridas e maravilhosas parábolas, onde a gente vai usar Bhaskara. Olha só que bonitinha, gente. Tão fofinho. A da carinha triste e a da carinha feliz. Olha só. O que vai acontecer aqui? As funções de segundo grau elas vão sempre ser parábolas. Ou para cima ou para baixo. Mas sempre vão ser parábolas. Ok? Função modular. Como eu dei o exemplo lá no começo. Elas nunca vão ter parte negativa. Então, tá vendo que a pontinha sempre volta para cima? Ou ela nunca passa do eixo x? Por exemplo, se a gente tivesse essa função aqui, y igual a x² menos 5x mais 4. É uma função quadrática, uma função de segundo grau, uma parábola. Agora a gente quer pôr módulo nela. O que vai acontecer? Essa parte negativa vai subir para cima, porque subir para baixo é difícil. Então ela vai subir para cima. Então a parte negativa vai toda para a parte de cima. Não importa se a função desce até o menos 100, ela vai toda ser projetada para cima. Função exponencial. Exponencial, logaritmo, trigonométrico e de raiz são as que menos caem vestibular e Enem. Mas eu trouxe para só mostrar que elas são bonitinhas. Então, nossa função exponencial, olha que bonitinha. Ela sempre vai estar para cima do eixo x também. E ela nunca vai tocar o eixo x. Quer saber por que ela nunca vai tocar o eixo x? Vai lá nos nossos slides de funções e confere lá. E a nossa logarítmica é muito parecida com a exponencial. Só que dessa parte, ela nunca vai pegar a parte negativa do eixo x. Enquanto a de exponencial não pega a parte negativa de y, a logarítmica não pega a parte negativa de x. Então, ela sempre vai ter essa carinha aqui. Talvez ela esteja um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais esticada, um pouquinho mais exprimida, mas ela vai ter mais ou menos essa carinha. Nossas funções trigonométricas, que eu tenho um carinho por elas por conta da graduação em cálculo 1 e 2, mas elas, como eu disse, não caem tanto em Enem vestibular. Mas elas estão aí. Elas têm essa carinha aí. Aqui o primeiro gráficozinho é o melhor, que tem seno de vários tipos. Quanto mais dividido o x dentro do seno, ou seja, quanto menor o valor, mais longa é o gráfico, mais longa é a função. Quanto maior o x aqui, por exemplo, se fosse 2x aqui, ela seria ainda mais, como eu posso dizer, comprimida, certo? Aqui outra de seno, uma de cosseno, tá vendo a diferença da seno e da cosseno? Qual que é? O seno começa na origem, o cosseno começa em 1. Por isso, quando a gente for estudar trigonometria, a gente vai lembrar que o seno de 0 é 0, e o seno e o cosseno de 0 é 1. Por isso a função. E a tangente? A tangente, por exemplo, de 90 graus, ela não existe, lembra? Ela vai de 0, não existe, 0, não existe. Ela não vai oscilando assim? A única tangente que é 1 é a tangente de 45? Então, a gente vai lembrar isso. Tá vendo que, ó, aqui ela cresce para o infinito, porque não tem como definir a minha tangente de 90 graus. E os gráficos confirmam isso. E a nossa última e menos conhecida, isolada, é a nossa função de raiz. Ela tem mais ou menos essa carinha. Ela parece
a função logarítmica. Só que ela não é. Por quê? Porque ela chega a relar no eixo x no ponto zero. E a logarítmica não. Então, mão na massa. Ou melhor, na conta. Vamos lá para os nossos exercícios. A modular não pega a parte negativa de y e a logarítmica não pega a parte negativa de x. Isso. E a função exponencial também não pega a parte negativa de y, tá? Então, nossa primeira questão. Nós temos 1h05. Gente, eu vou agora com mais calma resolver os exercícios, tá? Que eu sei que foi bem passadona essa parte de funções. E eu quero que vocês tirem suas dúvidas. Não entendeu a questão? Eu volto ela desde o começo. Ah, prof, mas você preparou 10 questões pra gente e só fez 5. Não importa. Vocês estudam elas depois, quiserem estudar, e a gente pode tirar dúvidas em outra hora. Mas eu quero que vocês entendam o que a gente fizer aqui. Não entendeu? Eu volto do começo. Não entendeu de novo? Eu volto do começo de novo. A galera que já fez as aulas comigo sabe que eu volto 3, 4, 5 vezes se for necessário. Tá bom? Então vamos lá. Nossa de praxe Enem. Até que o textinho desse tá pequenininho, olha só. Então, vamos lá. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e 10 centavos por cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos 2 planos em função dos minutos utilizados é. Tá bem pequenininho o gráfico aí para vocês, né? Sim. Tá, agora a gente não vai analisar o gráfico, mas daí quando a gente for analisar ele eu aumento. Não, a gente não vai analisar o gráfico agora. A gente vai primeiro fazer umas contas para daí poder escolher o gráfico que melhor corresponde, que vai ser a nossa alternativa certa. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai analisar o que o enunciado nos traz. O enunciado nos traz 2 planos, plano K e plano Z. O que cada um nos diz? Tá ali, ó, plano K. Cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais. Ou seja, o que essa primeira frasezinha já me diz? Que se eu usar 10 minutos, 50 minutos, 199 ou 200 minutos, eu vou pagar só aquela taxa, R$ 29,90. A mesma coisa para o plano Z. Se eu usar 300 minutos, 299, 100, 1 minuto, menores que 300, qualquer valor, eu vou pagar minha taxa fixa de R$ 49,90. Agora, se eu exceder esses valores de 200 e 300, para o plano K, eu vou pagar 20 centavos a mais a cada minuto que eu usar. Então, se eu usar 201 minutos, eu vou pagar R$ 29,90 mais 1 vezes os 20 centavos. Se eu usar 2 minutos, 2 vezes os 20 centavos. E a mesma coisa para o plano Z. Então, beleza. Plano K, até 200 minutos, será constante o meu gráfico, porque cada valor que eu usar até 200, seja 1, 2, 3, 4, 199, 200, eu vou gastar o mesmo valor. Então, ele vai ser um valor constante, tá? E o meu plano Z vai ser a mesma coisa, só que para 300 minutos. Sendo X o número de minutos utilizados. Então, eu usei um X quantidade de minutos lá
na telefonia fixa. A gente deve desconsiderar os 200 ou 300 inclusos na parte fixa do plano. Não entendi bulhufas, traduz. O que isso significa? Se eu usar 205 para o plano K, 205 minutos, certo? Eu tenho que tirar os 200 minutos da taxa fixa, ver quanto que sobra, no caso 5, e multiplicar esse 5 pelos 20 centavos. A mesma coisa para o 300. Se eu usar 302 minutos, eu tenho que tirar o 300, por causa da taxa fixa, que até 300 eu pago um valor fixo, e pegar esses 2 minutos que sobraram e multiplicar pela taxa que é por cada minuto excedente, que no caso do plano Z é 10 centavos. Certo? Daí, a gente tem as nossas funções. Olha o que está dizendo a nossa função aqui. K de X do plano K. A taxa fixa de R$ 29,90 mais a taxa de minuto excedente, que é o 0,20 centavos, vezes o quê? Os valores de minutos usados, vamos supor, os 205, menos os 200. Por que eu tenho que tirar esses 200? Porque eu já estou contando o valor dos 200 minutos aqui, que é de R$ 29,90. A mesma coisa para o meu plano Z de X. Eu tenho a minha taxa fixa aqui, então lá no meu valor de X, que é os minutos que eu usei, eu vou ter que desconsiderar esses 300 aqui, porque eu já considerei na taxa. Certo? Vou seguir. Será que haverá um X em que os valores para ambos os planos será igual? Então, beleza, a gente achou parte do nosso gráfico já, que até 200 das nossas funções, que até 200 e até 300 vai ser constante, porque o valor vai ser o mesmo. E a gente vai agora considerar se tem um valor em comum. Ou seja, tem um valor que, se eu, independente de qual plano eu pegar, o plano K ou o plano Z, o meu gasto vai ser igual. Vai ter um valorzinho que o X, no caso, vai ser igual. Como que eu descubro isso? Igualando as duas equações. Eu vou dizer que K é igual a Z. Então, eu vou voltar lá nas minhas equações e vou substituir. 9,90 mais 0,20 vezes X menos 200 vai ser igual ao plano Z. 49,90, faltou um 9 ali. 49,90. E, gente, eu anoto aqui no papel e depois eu mudo, tá? Pra não confundir a cabeça de vocês. Imagina um 9 ali. Tá? 49,90 mais 0,10 centavos vezes x menos 300. O que eu faço agora? Distributiva. Tá? Abre aquele 0,20 e aquele 0,10. Então, 0,20 vezes x, 0,20x. Aqui, ó, meio. 0,20 vezes 200 é 40. Essas coisas eu falava também para outra galera, gente. Façam as contas de boazinha, assim, dessas divisões, dessas multiplicações e divisões, à mão. Façam à mão, porque no Enem e no vestibular vocês não podem usar calculadora. Então, não adianta vocês em matemática, física e química. Ah, tô com a calculadora, vou fazer na calculadora. Não. Pega a mãozinha, tira ela do sedentarismo e faz a continha na mão. 0,20 vezes 200, tá? Para não chegar no vestibular e vocês nem saberem como é que faz essas contas básicas, tá? Você pode ensinar alguma forma de fazer cálculo mental, um macete, algo do tipo? Posso. Nesse caso, 0,20 vezes 200, certo? A vírgula, como é uma multiplicação, a vírgula, no caso do 200, ela vai andar duas casas, certo? Então, se ela vai voltar, porque eu estou multiplicando um número pequeno com um número muito grande.
Então, eu vou voltar essa vírgula. O número grande, ele vai acabar diminuindo, certo? Então, 1, 2 casas. Então, 1, 2 casas. Então, teoricamente, ficaria 20. Porém, eu estou dobrando esse valor. Se aqui fosse um 3, ia ser 3 vezes 2, aqui ia dar 60. Como é um 2, é 2 vezes 2, vai dar 4. Esse é um macete. Outro macete. Corta os zeros. Primeira coisa. Depois a vírgula, tá? Antes da vírgula, vocês fingem que ele não existe. 1 zero com 1 zero. Ficou 0,2 vezes 20. 2 vezes 20, 40. Bateu o resultado. Tá? Ah, valeu. Nada. A mesma coisa aqui, ó. Para um 0,10 vezes 300, na distributiva aqui, né? Que deu 30. Por que deu 30? 0 com 0, cortou. 1 vezes 30, 30. Se fosse 2 aqui, 0,20 vezes 300. 0 com 0, cortou. 2 vezes 30, aqui seria 60. É bem de boa assim, gente. Seguindo. O que eu fiz aqui agora? Eu joguei o que tem x para o lado esquerdo, nem 0,20 e 0,10, e os números inteiros entre aspas, né? Os números sem x, independentes, eu joguei para a direita. E vou somar eles ali. 0,20 menos 0,1 menos 0,10 é 0,10x. E aquele somatório e diminuição toda ali vai dar 30, tá? Cálculo mental de novo, ó. Arredonda esses valores aqui, ó. 50 e 30, certo? 50 menos 30, 20. Menos 30 de novo, menos 10. Mais 40, 30. Tá aqui. Esses valores quebrados, onde os quebrados são iguais, nem 9,90, 9,90 ali dos dois, eu vou ter como arredondar os dois números e consigo eliminar, porque eles vão se cancelar, no fim das contas. Da onde que saiu o x menos 300 e o x menos 200, Ana? Ou a distributiva? Ana? Ana, você está aí, Ana? Vou explicar os dois. Da onde saiu esse x menos 200 aqui? Eu tenho que considerar... Ah, tá, sem problema. Eu tenho que considerar retirar aqueles 300 e 200, porque eu tenho que mostrar que eu não vou contar esses minutos de novo. Como assim? Esses minutos 200 já estão sendo contados aqui, ó, na minha taxa fixa. Então, eu não posso considerá-las de novo. Eu não posso simplesmente falar que a minha função é 29,90 mais 0,20 vezes x. Não, porque eu vou estar dizendo que se eu usar 205 minutos, os 200 minutos vão estar sendo multiplicados de novo pelos centavos. Então, eu vou estar pagando 2 vezes esses 200 minutos que eu usei. O que é uma informação falsa, porque o plano me diz que até 200 minutos eu poderia pagar apenas R$ 29,90. A mesma coisa por 300, só que daí muda o valor. E aqui a distributiva foi 0,20 vezes x e o 0,20 vezes menos 200. 0,10 vezes x e 0,10 vezes menos 300, que tá aqui os dois valores, tá? Ok. Então, aquele 0,10 estava multiplicando, vai passar dividindo. E quando eu dividir, vai dar 300. Ó, outro macetezinho aqui, cálculo mental. Se aqui a multiplicação reduziu um zero, a divisão vai aumentar um zero. É inversamente proporcional. Se multiplicar, diminui o zero. Dividir, aumenta um zero. Então, de 30 mais um zero, foi para 300.
Então, agora eu vou sair daqui e vou aumentar esse gráfico para vocês poderem enxergar. Desculpa, você pode voltar rapidinho no slide anterior? Volto. É já só o meu computador que trabalha. Aqui. Deixa eu só aumentar esse daqui. Olha só o spoilerzinho já, letra B, gente. Ó, mais que isso não vai dar pra aumentar, não. Usa a lupa do Google. Essa é nova? Eu nunca... Do Windows, pesquisa lupa, que daí dá para aumentar a área. Talvez seja legal. Olha, eu não vou testar isso hoje, porque meu computador já tá lerdo. Mas eu vou testar isso um outro dia. Obrigado pela dica. Viu, gente? Vivendo e aprendendo. Sim, eu sou aquela professora velha, que vai ficar velha e não vai saber ligar o data show, gente. Desculpa, mas eu gosto do papel e da caneta. Não tem o que fazer. Tá aí o slide anterior, que a gente tinha pedido. Então, o que a gente fez tudo até agora? A gente sabe que até o R$29,90, do plano K, a gente vai ter uma função constante, uma função reta, que qualquer valor que eu pegar vai me dar R$29,90. A mesma coisa para o meu plano Z, só que agora para R$49,90 e até 300. Então, até 300 minutos eu vou gastar R$49,90. A partir disso, a função vai começar a subir, porque dependendo do valor que eu usar, ela vai cobrar uma taxa ali, acrescentando os minutos excedentes, de ou 20 centavos ou 10 centavos, dependendo do plano que eu usar. Mas a gente sabe que o valor vai subir, querendo ou não, quanto mais a gente gasta, mais, quanto mais minutos a gente usa, mais a gente paga, certo? Faz sentido? Então, a nossa funçãozinha ainda tá pequena. Vamos lá. Vamos usar essa função, gente. Cadê? Lupinha. Notebook. Tá, vamos, enquanto eu vou abrindo o negócio aqui, vamos analisando o que dá pra ver. Tá vendo que todas as funções, todas as alternativas, elas me dão uma reta no... Professora, mas tá dando pra ver. Tá dando pra ver, gente? Precisa da lupa? Eu consigo ver. Dá pra ver sim. Tá, então na próxima vez eu uso a Falaram que tu pode apertar o botão do Windows com o mais. Aí você consegue aproximar sem precisar abrir. Uau, Gabriel secretário, gente. Eles apresentam. Windows e mais ou Windows e mais alguma coisa daí mais? Não, Windows mais só. Windows mais. Apertei. Tá carregando. Tá, seguindo. Enquanto vai carregando o negócio aqui. Estão vendo que o gráfico A ali, ele tá reto até o 200 e o gráfico e a função de cima tá reto até o 300. Então, essa parte até aí, a gente poderia dizer que é a letra A. Porém, a gente fez as contas e se eu usar 300 minutos, o meu valor, tanto da função Z quanto da função K, vão ter o mesmo ponto em comum. Elas vão se cruzar. E nenhum ponto do gráfico A está se cruzando. Então, eu já sei que não é o gráfico A. Vamos para o gráfico B. Já de cara, eu já sei que não é ele. Por quê? Ele está me falando... Olha só, gente, como é que o negócio funciona mesmo? Deixa eu... Ai, meu Deus! Aumentou demais, né? Tá estático. Socorro, o negócio aumenta muito. Não tem como colocar um valorzinho aqui. Ele aumenta demais daí. Faz o inverso, aperta menos.
tá igual. E se eu apertar o menos, ele vai diminuir. Pelo menos na matemática que me ensinaram, menos diminui. E o menos não funciona. Aumentou muito para vocês aí? E Tá cortou igual. tudo os gráficos. Sério? Para mim aumentou demais. Eu acho que você vai ter que colocar em apresentar tela, não janela, talvez. Provavelmente. Tá, então isso a gente vê outro dia. Vamos terminar esse daqui. Lá no gráfico B, o que está me mostrando aquele gráfico B? Que em 200, para ambos os planos, ele vai cobrar uma taxa fixa. Porém, entretanto, todavia, isso não vai acontecer, porque a gente sabe que no plano Z, ele cobra uma taxa até 300. Então, essa reta devia estar até aqui. E não está acontecendo isso. Então, não é o gráfico B. Gráfico C, não é porque só tem um único ponto em que os dois planos vão ter o mesmo valor, que é 300, certo? E o gráfico C está me mostrando que toda a extensão, qualquer valor que eu usar, 500 minutos, 1000 minutos, os dois vão me dar valores diferentes. Só que o gráfico C está me falando que vão dar valores iguais. E isso não é possível, são funções diferentes. Não tem como todo gráfico ser igual. Então não é a letra C. Vamos para a letra D. A letra D está me dizendo que o plano K, tá aqui o plano K, a função de K, até 200 é constante. Beleza. A função Z até 300 é constante. Beleza. Qual que é o ponto em comum entre eles? O ponto em 300, que foi o que a gente achou nos cálculos. Se eu voltar lá, ó, quando a gente igualou as duas funções, a gente achou que o x em comum entre as duas funções é 300. Então, faz sentido ser a letra D. E realmente é a letra D. Que, ó, a letra E já está me falando que o ponto em comum é em 500. E não é em 300. Então, a nossa alternativa certa é a letra D. Tá? Gabriel, tá travado ainda para você aí? Gabriel, secretário. Não nos abandone. E depois eu diminuo bonitinho lá para vocês verem. Questão 2. Preparei 10 questões, gente. Vamos lá. E acho que o Gabriel saiu da aula. Enem de novo. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se prepararam para acabar com as sacolas plásticas em 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano 2007. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas serão consumidas em 2011? Então tá ali o nosso gráfico e a gente tem que... Não irei mandar no slide, a gente vai postar no site do cursinho, tá? Então, nossa questão 2. A gente vai ter que interpretar o gráfico. Certo? Certo. Ops. O que a gente pode interpretar do gráfico? A gente tem dois pontos que a gente sabe ali. Quando x é 0, o que é o x? É os meus anos. Quando é 0, lá na origem, que no caso não é 0, é 2007. Certo? A gente vai considerar 18 bilhões de sacolas. Quando é um 9, que está ali embaixo, quando a gente tem o número de anos em 9, a gente vai ter um valor 0 para y. Então, a gente tem dois pontos que a gente conhece. Quando está lá em cima e quando está aqui embaixo. E outra coisa que a gente deve também entender do enunciado, que está falando da origem.
Observe o gráfico a seguir em que se considera a origem como o ano de 2007. Isso é muito importante para a gente resolver a questão. Então, vamos lá. A gente tem uma lei sempre geral da função. A função é o quê? Linear. Então, a nossa função linear está sempre com essa carinha. AX mais B. Vai ter sempre essa carinha. Então, a gente vai ter que colocar valores ali que a gente conheça para a gente conseguir desenvolver e achar qual que é a lei da função, qual que é a expressão que expressa. Sério? A função expressa? A função expressa a função. Ficou redundante, mas é isso aí. Quais pontos a gente conhece? Os que eu falei antes. O ponto 1, 0 e 18, e o ponto 2, 9 e 0. Aqui eu estou considerando 0, porque o gráfico me mostra 0 lá, tá? O 2007 eu vou considerar mais para frente. Então, o que é esse 0, 18, 9 e 0? É x e y. Então, eu vou voltar lá na minha lei básica da função e vou substituir y como 18 para o primeiro e x como 0. Quando eu resolvo, eu tenho b igual a 18, que a vezes 0 é 0, sobra b igual a 18. Para a segunda, eu vou ter 0 para y e 9 para x, para o meu ponto 2. Então, eu vou resolver isso daqui como? Eu já tenho o valor de b, não tem? B igual a 18. Então, eu vou substituir o valor de b ali. E vou resolver. O 18 está positivo, passa para o outro lado negativo. 9 está multiplicando, passa dividindo. 18, menos 18 dividido por 9 é menos 2. Então, a nossa lei, a nossa função, da forma algébrica, com letrinhas bonitinha, tem essa carinha ali. Y igual a menos 2x mais 18. Deixa eu aceitar a aluna aqui. Então, o que a gente vai fazer com isso? O enunciado nos diz que a origem é do ano 2007. Então, o eixo das abscissas irá dar valores a partir de 2007. Sendo assim, a gente, quando for colocar o ano pedido, que é 2011, a gente tem que desconsiderar esses anos anteriores. Então, fazer o quê? 2011 menos 2007, que é o nosso x. Nosso x é 2011. E quando a gente substituir, a gente vai ter essa carinha ali. Menos 2 vezes 2011 menos 2007, mais 18. Aquela subtração dá 4. Menos 2 vezes 4 dá 8. E menos 8 vezes mais 18 é 10 positivo. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa E. Ah, tudo bem, Gabriel. E Sheila, eu não sei o que aconteceu contigo, porque todo mundo tá vendo os slides, né? Não sei, talvez você dá um F5 ou sair e entrar de novo. Prof, você poderia explicar a parte dos pontos ali? De novo? Da onde eu tirei o ponto 1 e ponto 2? Isso, aham. Tá. Ponto 1, ponto 2. Eu poderia até calcular, tipo, se aqui eu vier mais ou menos na metade, 4,5, eu vou ter talvez a metade aqui, 9. Ia ser muito trabalhoso. Então, os pontos fixos que ele já me deu é 18 e 0, 9 e 0. Então, eu tenho ponto 1 e ponto 2. Ou ponto 1 e ponto 2, vice-versa, tanto faz. Só para eu conseguir fazer aquele sisteminha que eu fiz. Que no caso eu vou ter ele aqui, os dois pontos. 0 para x, 18 para y, 9 para x, 0 para y. Vou substituir e vou conseguir achar resultados para A e B, para eu conseguir voltar na minha lei da função e conseguir resolver e dar uma função para o meu gráfico. Para daí eu poder substituir o 2011, que é o que está pedindo,
e consegui achar que vão ser 10 bilhões de sacolas plásticas consumidas em 2011. Entendeu? Quer que eu tente explicar de outro jeito? Beleza, tá tudo certo. Então, questão 3. Seja f e g funções de reais em reais, sendo reais, sendo r funções dos reais, eu já li no matemática, mas tudo bem. De novo. Seja f e g funções de r em r, sendo r o conjunto dos reais, dadas por f de x, 2x menos 3, e f de g de x igual a menos 4x mais 1. Nestas condições, g de menos 1 é igual a... A gente poderia olhar direto para essa questão e falar, não, tá fácil, é só substituir menos 1 no x na g de x, tá? Mas a gente tem a g de x? Não, a gente não tem. A gente vai precisar encontrá-la para depois substituir. Então, o que a gente vai fazer para encontrar esta função? Lembra do memezinho lá que eu postei? Que postamos na página lá do cursinho da pizza? A gente tem f composta de g de x, onde a pizza é feita de abacaxi. E a gente tem a g composta de f, que é o abacaxi com pizza. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Como que a gente lê essa daqui, então? F composta de G. Ela está com alguma coisa dentro. Com a G. F composta de G. Então, o que isso significa? Significa que na função f, nesse x aqui, eu coloquei outra função, que é o que eu vou mostrar aqui. F de x igual a 2x menos 3. Ali naquele x, eu vou colocar a minha g de x. Tá vendo que aqui no x eu coloquei a g de x? Então, dentro desse x, vai colocar a minha g de x, porque eu não sei quem que ela é. Então, vou continuar com ela como g de x normal. Só que o enunciado me deu o resultado da f composta de g é menos 4x mais 1. Então, eu posso igualar isso aqui a menos 4x mais 1. Agora, como que eu resolvo isso, prof? Resolve normal. Esse menos 3 está negativo, passa para cá positivo. É só repetir aqui. Ó, passou positivo. 1 mais 3, 4. Esse 2 está multiplicando a minha g, não tá? Então, ele vai passar dividindo. Menos 4x mais 4 dividido por 2. Posso simplificar, não posso? Menos 4x dividido por 2 e 4 dividido por 2. Eu vou ter menos 2x, 4 com 2 é 2, 4 com 2 é 2. Então, eu descobri a minha g de x. É o que está pedindo? Não, ele está pedindo g de menos 1. Então, quando o meu x for menos 1 nessa função. Quando que resultado que eu tenho quando o meu x é igual a menos 1? Vou substituir x por menos 1. Multiplicou menos 2 com menos 1. Deu 2 positivo, mais 2, 4. Então, alternativa D. Entenderam? A pizza no abacaxi e o abacaxi na pizza? Vou seguir. Questão 4. Ninguém se manifesta. Ou a aula tá muito doida, ou vocês estão achando que a matemática tem 8 cabeças, e não 7. PUC, Rio Grande do Sul. Como ficaria isso pelos conjuntos? Mistura tudo. Vou botar ali só para
pro que tá pedindo. Sim, não mistura tudo. A função, ela vai ficar com aquela setinha saindo de F para G, e depois, quando ela volta composta, né? Então, ela vai misturar os valores. É que nem aqui, ó. Se eu tivesse pegado... se eu tivesse, por exemplo, a F e a G, quando eu substituir menos 2x mais 2 aqui nesse x aqui, eu vou no resultado eu vou chegar nisso daqui. Por quê? Porque a F vai estar composta de G. Então, se eu tivesse isso por conjuntos, se eu fosse abrir os conjuntos, eu teria que pôr valores, que nem a gente fez ali do menos 1. Por 0, menos 1, 1, 2, 3, e valores para eu ter valores nos conjuntos. Porque isso dali, ela é uma função. Então, eu tenho para todos os valores possíveis, nesse caso ali. Para fazer um conjunto, ia ficar com muito número. Mas, sim, eu posso colocar em conjuntos e ia misturar tudo. Basicamente. Certo? Luan? Ok? Ok. Questão 4. Seja a função definida por f de x igual a 2x menos 3, tudo isso dividido por 5x. O elemento do domínio de f que tem menos 2/5 como imagem é... Que tal o ponto crucial do domínio da imagem? O que é domínio? Domínio é o eixo y ou x. Eis a questão. Quero ver se vocês estão espertos. Domínio é eixo x ou eixo y? X. Isso aí. É o eixo x. E a imagem é o eixo y. Então tá aqui, ó. Imagem vale menos 2/5, como no céu tá dizendo. E é o nosso y. Quanto que vai ser o domínio? Ou seja, qual o valor de x quando o meu y for menos 2/5? A gente vai lá na nossa função. A gente tem que a nossa função é igual a y, e esse y vale 2 menos 2/5. Quem que é a nossa função? Nossa função é 2x menos 3 sobre 5x. Como que eu resolvo isso daqui, prof? Multiplica cruzado. 5 vezes todos esses trem aqui, e 5x vezes todos esses menos 2 aqui. Que é o que está aqui embaixo. Então, distributivo. 5 vezes 2x é 10x, 5 vezes menos 3 é menos 15, e aqui ficou menos 10x. Tá? Prof, vai ser tão molezinho assim, juntar os 10x com 10x, isolar o 15, 20x igual a 15... 20 está multiplicando, vai passar dividindo, e se a gente simplificar por 5, a gente tem 3 sobre 4. É, isso aí. E a alternativa é a letra D. O que aconteceu aqui? A minha imagem, o enunciado deu o meu valor de y. E o meu valor de x era o que ele queria. Então, lá na minha função, lá na lei da minha função, que é definida por isso daqui que ele deu, a gente vai substituir o que a gente tem e deixar o que a gente procura. A gente tem y, que é menos 2 sobre 5, e a gente está procurando x. Multiplicou cruzado e resolveu. Isolou os termos de x para o lado esquerdo e termo independente para o lado direito. Quer fazer ao contrário? Termo com x do lado direito e termo independente do lado esquerdo? Também pode ser, tanto faz. Desde que você não esqueça dos jogos de sinais, tá? Simplificando ali por 5, né? 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Então, a nossa alternativa, sempre que puderem, tentem simplificar, tá? 100% dos exercícios têm as frações simplificadas. Então, simplifique. Dúvidas nessa? Essa é uma molezinha, né? Não. Ok. 5. C. x1 e x2 são zeros da função. O que é ser zero da função? É ser raiz. É lá na nossa báscarazinha a gente achar x1 e x2 são as nossas raízes, são os nossos zeros da função.
porque eles dão zero quando a gente substitui, né? Por isso faz sentido o nomezinho. Zero, tá. A minha funçãozinha ali, y igual a 3x² mais 4x menos 2. Então, o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a... Então, primeiro a gente tem que achar o x1 e x2, certo? Certo. Como que a gente acha? A gente faz a Bhaskara, porque é uma função de segundo grau. Então, olha só que bonitinha a nossa Bhaskara. Eu coloquei ela dos dois jeitos. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, ou ela com delta aberto já. Prof, pode fazer separado delta e depois colocar lá na funçãozinha do x? Pode. Eu fiz diretão para vocês agilizarem o cérebro aí também. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou substituir valores. Quem que é meu b? 4. O meu A é 3 e o meu C é menos 2. Então, tá aqui, ó. Menos B, menos 4. Mais ou menos raiz do quê? Raiz do delta. Quem que é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 2. Dividido por 2A, 2 vezes 3. Nunca esqueçam desse 2A aqui embaixo, porque às vezes a maioria das funções o A é 1, a gente taca direto 2. Mas não, nesse caso ali ó, vai dar 6 embaixo, no denominador. Então, 4 ao quadrado é 16, e 3 vezes 4 vezes menos 2 é menos 24, com o menos da fórmula é mais 24. Aqui, ó. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes menos 2, 24 positivo. 2 vezes 3, 6. Vou somar ali que eu dentro da raiz e vou obter 40. Vixe. Prof, não tem raiz exata de 40. O que faz? Fatora. Tenta fatorar. Primeira coisa. Vamos lá. Fatorando. 40 por 2 é 20. Dá por 2 de novo. É 10. Dá por 2 de novo. É 5. E 5 só dá por 5, que vai dar 1. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, 2 juntados aqui, vezes 2, vezes 5. Todos os termos em par, a gente junta. Se tivesse mais um 2, ia ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Ou se tivesse mais um 5, ia ficar 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Todos os termos ao quadrado a gente junta. Por quê? Porque agora, na hora de substituir dentro da raiz, a gente pode cortar a raiz desses números que estão ao quadrado. Então, aquele 2 vai pular fora da raiz e vai ficar o 2 e o 5. 2 e o 5 é 10 e não tem como eu fatorar aquele 10. O 10 vai ficar assim 10 mesmo. Então, quem são as minhas raízes? x1 é menos 4 mais 2 raiz de 10 sobre 6. E o meu x2 é menos 4 menos 2 raiz de 10 sobre 6. Tá pedindo quem é x1 e x2? Não. Tá pedindo qual que é o resultado dessa soma aqui de frações. Meu Deus do céu, cabelo em pé. Como é que eu vou fazer a substituição de uma fração de outra fração que tem uma raiz? Vamos lá, que isso daqui vai dar certo. Eu tenho as raízes, x1 e x2. Vou substituir aqui no meu cálculozinho. Quem é x1 e quem é x2? Na parte do denominador. O que acontece agora? Vocês vão lembrar provavelmente de duas regrinhas. Uma das duas. Eu espero que vocês lembrem de uma das duas. Mantém a primeira e inverte a segunda. Ou multiplica os meios e os extremos. Ou os extremos e os meios. Vou explicar. Calma aí, calma. Então, Como calma. que foi? Eu acho que eu me perdi a partir daquele 1 mais 1, aquela última expressão que você colocou. Essa aqui tá no slide ou voltar? Do slide mesmo. Tá. Da onde que eu tirei isso daqui? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Daqui, ó, do enunciado. Ó.
Então, o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a... Eu quero saber o valor dessa soma. Só que eu preciso saber quem é x1 e quem é x2. Então, eu vou ter que substituir o que eu achei. Eu achei x1 e achei x2. O que muda de um para outro? É o sinal aqui de dentro. Um é mais e outro é menos. Tá? Então, agora que eu substituí, eu vou resolver aquelas frações com frações. Tudo bem? Posso seguir? Pode. Tá, beleza. O que vai acontecer aqui? Eu poderia manter o número 1 e inverter a fração de baixo, que ia ficar 6 sobre menos 4 mais 2 raiz de 10. E a mesma coisa com essa. Porém, entretanto, todavia, eu acho outro jeito mais fácil, que é como? Esse 1 aqui, eu posso dividir ele por 1, não posso? 1 dividido por 1 é 1. Então, é isso que eu vou fazer com os dois números 1 aqui. Os 1. Isso aí. 1 dividido por 1 e 1 dividido por 1. Agora vem a regrinha dos extremos e dos meios. Extremos é os extremos. Parte de fora com a parte de fora. Então, 1 vezes 6. E a parte dos meios, 1 vezes todo esse trem aqui. Que no caso vai ficar só o trem, né? Porque 1 vezes alguma coisa é alguma coisa. Então, eu fiz aqui as setinhas, os risquinhos. 1 com 6, 1 com 6. 1 com menos 4 mais 2 raiz de 10. 1 com menos 4 menos 2 raiz de 10. Como que isso vai ficar? Vai ficar com essa carinha aqui, ó. Os extremos vão ficar em cima. Então, 1 vezes 6, 6. 1 vezes menos 4 mais 2 raiz de 10, menos 4 mais 2 raiz de 10. A mesma coisa para outra fração. Os extremos tá aqui e os meios tá aqui. Tudo bem? Que daria a mesma coisa Posso se repetisse a primeira vezes o inverso da segunda. Isso, daria exatamente a mesma coisa. Só que seria mais escrita. Tá? Mas daria a mesma coisa. Mantém a primeira e inverte a segunda. Só que vocês têm que lembrar que nesse mantém a primeira e inverte a segunda, vocês não vão pegar e fazer isso aqui, ó. Cadê? Ah, mantém a primeira e inverte essa daqui. Daí inverte essa daqui com 6 sobre menos 4 menos 2, 6 de 10 sobre 1, que vai inverter de novo. Por isso que eu preferi fazer assim, que era muita fração e com uma soma aqui no meio ainda para fazer a inversão. Então, cuidar com essas multiplicações e com essas somas, tá? Então, beleza, a gente chegou nisso daqui. Prof, o que eu faço agora? Mínimo múltiplo comum. Eu não tenho dois denominadores diferentes? Se os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum. Tá? Nosso MMC. Vai dar todo esse trem aqui, ó. O que eu fiz aqui? Esse valor vezes esse valor. Os dois denominadores multiplicados, que é o que está aqui embaixo. Isso daqui dividido por isso daqui, certo? Esse denominador aqui dividido por isso aqui. Essa parte aqui não é igual a essa daqui. Então, se eu vou dividir, o que é igual vai sair fora. Eu vou cortar. E vai sobrar o menos 4, menos 2, raiz de 10. E isso vezes 6. Que é o que está aqui na primeira parte. A mesma coisa com o outro. Tudo isso daqui dividido por isso aqui. Menos 4, menos 2, raiz de 10. Vai cortar esse com esse. E vai sobrar o menos 4 mais 2 raiz de 10. E vezes o 6. Então, divide, o resto multiplica. Dividiu, o resto multiplicou. E sobrou isso daqui. Agora tá um pouquinho mais claro que dá pra gente fazer. Tá em parênteses, eu posso fazer essa distributiva aqui. Certo? Professora, 6 você pode vezes... explicar de novo?
Vamos lá. Deixa eu pegar até a conta. Todo esse denominador aqui, ó. Todo esse trem gigante aqui embaixo. Esquece a parte de cima. Olha só para a parte de baixo. Quando eu tenho menos 4 mais 2 raiz de 10 vezes menos 4 menos 2 raiz de 10 dividido por menos 4 mais 2 raiz de 10, essa parte aqui, ela é igual a essa parte aqui, não é? Menos 4, 2 raiz de 10, menos 4, 2 raiz de 10. Então, essas partes iguais, a gente corta fora. Certo? Parte igual, em mínimo múltiplo comum, a gente tira. Sobrou o quê? Sobrou o menos 4 menos 2 raiz de 10, que tá aqui. Daí, no caso, coloca do lado do 6. Isso, porque ele vai multiplicar o 6. Eu não coloquei o pontinho aqui de multiplicação, porque senão tem que colocar em todos. Mas os próximos slides, se for para facilitar para vocês, eu coloco. Então, esse 6 aqui vai multiplicar o que sobrou. O que sobrou? Esse parênteses aqui. Então, a gente copia ele aqui. Seguindo, a mesma coisa. Toda essa parte do denominador Você poderia fazer dividido um por... favorzinho? Tipo, não precisa ser essa aula, mas eu tenho muita dificuldade. Abrir a conta? Eu tenho muita dificuldade com o mínimo múltiplo comum. Daí você poderia fazer um macete assim. Mínimo múltiplo comum não tem macete. É isso aí. É divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Eu vou pegar essa questão aí e eu vou gravar um vídeo e vou postar no Insta para vocês verem como que eu fiz essa divisão aí. Slide 63. Ah, valeu. Daí vai dar para vocês verem. Vou fazer a mão com o celular gravando, daí vocês verem certinho o que eu fiz. Gente, eu detesto tecnologia por causa disso, que eu não consigo abrir totalmente as contas. Mas, enfim, vamos terminar isso daí. Então, considerando que vocês entenderam o mínimo múltiplo comum, ou que vocês vão entender com o vídeo depois, a gente vai fazer a distributiva aqui. 6 vezes menos 4, 6 vezes menos 2 raiz de 10, e 6 vezes menos 4, 6 vezes mais 2 raiz de 10. Essa parte aqui eu também vou fazer tudo no vídeo, mais fácil. Sim, eu peguei questões assim para vocês lembrarem dessas questões matemáticas, tá? Tá vendo que essa parte aqui de raiz tá igual? Menos 12 raiz de 10 mais 12 raiz de 10. Menos com mais vai eliminar. Olha só que bonitinho. Para quem tá jogando Among Us vai entender a referência. Então, a gente vai eliminar aquela raiz dali. Foi-se pro espaço. Literalmente. Nem tinha pensado nessa do espaço, não, mas tudo bem. E da onde que surgiu esse 16,40, prof? Não entendi. Qual que é a diferença desse termo aqui, entre parênteses, e desse termo aqui? É o sinal no meio, não é? O mais e o menos. Propriedade matemática. Quando eu tenho termos com o sinal do meio invertido, ou o primeiro termo com sinal invertido, que nem nesse caso ali. Vamos supor x menos 3 vezes x mais 3. O resultado dessa multiplicação, para eu não ter que fazer distributiva, menos 4 vezes menos 4, menos 4 vezes menos 2 raiz de 10, 2 raiz de 10 vezes menos 4, 2 raiz de 10 vezes menos 2 raiz de 10, para não ter que fazer todo esse distributivo com raiz, eu direto posso fazer o quê? Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. É regra. Quando eu tenho termos com sinais invertidos, expressões com sinal invertido, x menos 2 e x mais 2, por exemplo, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4, que 2 ao quadrado é 4.
Nesse caso aqui da nossa conta, é menos 4 ao quadrado, que vai ficar 16, e 2 raiz de 10 ao quadrado. Quanto que é 2 raiz de 10 ao quadrado? É a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes raiz de 10 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz de 10 ao quadrado, o 2 corta com a raiz e vai sobrar 10. 4 vezes 10, 40. Tá? Prof, posso fazer a distributiva à mão? Pode, à vontade. Aqueles termos vão se eliminar, você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei, 16 menos 40. E seguindo, 48 dividido por menos 24, que é menos 48 ali do menos 24, menos 24, e o 16 menos 40 é menos 24 também, a gente vai chegar em 2, alternativa D. Boa, Gabriel, raiz quadrada era o impostor. Andressa, o que foi eliminado nesse caso primeiro ali foram as raízes. Aqui, essa raiz de 10 com essa 12 raiz de 10 aqui. Embaixo eu resolvi. Eu estava falando, eu resolvi. Vou fazer no vídeo também aberto melhor. Não é no meu Insta, é no Insta do cursinho. Vou fazer o vídeo e vou postar no Insta do cursinho. Tá vendo, Thalia, como a matemática é linda? A gente fez toda essa conta, quebrou tanto a cabeça para chegar em 2. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente faz que nem eu na graduação. Quando eu tô na graduação, tem contas que vai 2, 3. Eu já fiz uma conta que foi até 5 folhas sulfites, sem parar. Eu tive que abrir toda a conta para conseguir chegar no resultado. E o resultado eu não esqueço até hoje, era menos 1. Gente. É uns negócios de louco, mas é legal. E não, Alana, você vai entender porque eu vou fazer o vídeo, vocês vão entender. Ó, essa aula está sendo gravada, eu estou prometendo um vídeo para vocês. Tá. Vou fazer tudo, gente. Isso aí. Tá vendo como a matemática não é um bicho de 7 cabeças? É só de 6. Eu falo isso para vocês. Vamos lá que a gente tem mais 10 minutinhos e dá para fazer mais uma questão. VUNESP, São Paulo. O gráfico da função quadrática, definida por x² menos m de x mais m menos 1, em que m pertence aos reais, tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Então, tem um ponto que vai tocar o eixo x. Determine y associado ao valor de x igual a 2. Então, o que ele está querendo saber? Quando x é 2, qual que é o valor de y? Então, a gente sabe a função. Só que se a gente substituir o valor de x ali naquela função do jeito que está, a gente vai continuar com duas incógnitas, que é y, que é o que a gente quer saber, e m, porque a gente não tem o valor de m. Então, o que vai acontecer? Eu descrevi essas coisas para se vocês forem estudar depois e também acompanhando minha fala. Então, a gente precisa encontrar m primeiro, isso é óbvio. O enunciado descreve que apenas uma vez o gráfico intercepta o eixo x. Ou seja, aqui que está o ponto. Quando que uma função quadrática, uma função de segundo grau ou uma parábola vai tocar apenas uma vez o eixo x? Quando o nosso delta for 0. Porque as raízes vão ser iguais. Vai ser tipo 2 e 2, menos 1 e menos 1, 3 e 3, 4 e 4. Certo? Então, a gente tem o nosso delta tem que ser 0. B ao quadrado menos 4ac tem que ser 0. Quem que é o nosso b da função? Nosso b é menos m. Ó, a é menos 1, a é menos 1. A é 1, b é menos m, e c é m menos 1. A
B, C, tá? Nós temos aqui B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Menos M ao quadrado é M ao quadrado, menos 4 vezes M, menos 4M. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 1, mais 4, jogo de sinal. De novo, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes M, menos 4M. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. A gente chegou em outra função, não chegou? Então, a gente vai descobrir quais valores para M eu consigo zerar esse delta. Tá vendo que é um loop, que a gente está indo e voltando na Bhaskara? Assim mesmo. Então, quais valores para M? Menos B é mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2. Hey, nós temos a nossa Bhaskarazinha de novo. Agora, a gente vai olhar para essa função aqui, ó. Meu A é 1. Meu B é menos 4. Meu C é 4. Então, menos 4. Não esquecer aqui do jogo de sinal. Mais ou menos raiz de quem? De menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. E dividido por 2A. 2 vezes 1. Fiz um joguinho aqui, ó. Menos com menos mais. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 é menos 4, e vezes 4 é menos 16. 16 menos 16 é 0. Então, a nosso M vai ter um único valor. Certo? Porque mais ou menos 0 continua sendo aquele valor. Então, 4 dividido por 2 é 2. Nossa, prof, é 2, né? Vou lá marcar a alternativa B. Pé! Errado. Por que tá errado? Porque não tá pedindo o valor de M. Aqui é pegadinha. Às vezes a gente acha, não, olha só, uma função com uma incógnita M, vou achar o valor de M. Não é o que tá pedindo. Tá pedindo um valor de Y quando X é 2. Então, quando que isso acontece? Quando a gente substituir M agora. Pra gente achar a nossa funçãozinha bonitinha. Y vai ser igual a x² menos 2x, porque o nosso M é 2, mais 2 menos 1. Então, a nossa função é y igual a x² menos 2x mais 1. Olha só que bonito. O que ele quer saber? Ele quer saber quando o valor de x é 2. Então, eu vou agora na minha função bonitinha substituir 2. Vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1. 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 é menos 4, mais 1. 4 vai embora com 4, sobra 1. Agora sim, você pode marcar a alternativa A. E ó, já tinha errado, gente. É isso aí, essas pegadinhas bobo. E detalhe, leiam sempre o enunciado, 2, 3, vai fazendo a questão e vai lendo o enunciado de novo, se o enunciado é curto, né? Voltamos àquela questão. Eu não te aconselho a fazer Enem, faça vestibular, porque é muito mais fácil de entrar. Enem você só se estressa, porque 70% é texto, que no caso você está fazendo matemática, só que você tem que fazer a interpretação de texto junto, porque o texto é de 70 linhas, e você tem que ler o texto, tem que ter tempo para fazer a conta. E vamos combinar, né? Vestibular, olha só, que rapidinho a questão. É isso aí. Alguma dúvida da questão, gente? Não? Só vou apresentar para vocês as outras 3 questões, que vai estar a resolução delas a seguir. Tem, ó, o textão da questão de Enem. Tem a nossa questão do Enem aqui, que vai acontecer o quê? A gente vai ler a questão primeiro, né? A indústria automobilística está testando um novo modelo de carro, 50 litros de combustíveis são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido.
O segmento de reta do gráfico mostra o resultado desse teste, na qual a quantidade de combustível do tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel no eixo X, horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... O que a gente vai fazer aqui? Pegar aqueles dois pontos de praxe, que tem a zero, que tem a zero. Então, o nosso ponto 50 e 500. Como é uma linha reta, nossa função é linear, daquele jeitinho. Y igual a x mais b. Vou ter os pontos, vou substituir, vou resolver, vou achar B, vou voltar, vou achar A. Olha só, terminou. Achando A e B, a gente consegue voltar na nossa lei e resolver. Tá? Passei rapidão aqui a letra B. Vocês vão... Eu espero que vocês resolvam se tiverem tempo. Érica, precisava fazer o M, por quê? Porque sem o M a gente não ia achar o valor de X. E sim, Thalia falou até a próxima aula, daqui 2 semanas. Deixa eu até voltar. Ó, é o que eu coloquei aqui, ó. Se a gente substituísse X por 2 aqui no começo, ainda teríamos duas incógnitas, Y e M. Aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, a gente ia ter M sem a gente saber o valor e Y sem a gente saber o valor. Certo? Então, a gente precisava saber o valor de M para poder achar certinho a função e depois achar o valor de Y. Então, a questão 7 foi... A questão 8 é interpretação de gráfico. Aqui não tem nenhuma conta, tá? Alternativa B. E a questão 9 também vai ser... Não, a questão 9 é pontinho. O que a gente vai fazer? A gente não, vocês vão fazer. Substituir na função, achar a lei bonitinho e chegar no resultado. Que é a letra A, se eu não me engano. É. E a questão 10 é de interpretação de gráfico. Não precisa de conta. No caso, é a letra C. Dúvidas, perguntem agora o cálice para sempre. Brincadeira, gente. Como não deu pra gente resolver... Sim, gente, podem... Quem não quiser me ouvir agora, pode sair. Quando eu falou... Como... Sim, podem mandar mensagem no WhatsApp para mim. Não prometo responder na hora, mas respondo. Mas é dentro de 24 horas. Mas eu não respondo na hora, mas eu respondo. E eu vou fazer o vídeo da questão lá que foi mais chatinha, do mínimo múltiplo. Postar no Insta para vocês. E no YouTube provavelmente vou postar. E é isso aí, gente. As referências... porque eu não faço nada sem referências. E é isso aí, gente. De nada pela aula. Desculpa qualquer coisa. Vou arrumar os slides que a gente viu nos errinhos. E é isso aí. Até daqui 15 dias. Se cuidem. Tomem banho, passem álcool em gel. Aê, valeu, até mais. Tchau, tchau, gente. Não me dá com saudades, Gabriel. Para de você puxar saco. Olha só esse menino. Secretário. Imagina. Parar de gravar a aula agora.